Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu queria perguntar para vocês se vocês já ouviram falar da Roberta. Vocês devem ter uma amiga Roberta, não é? Uma conhecida, digamos assim, uma artista Roberta. Mas eu não acredito que você tenha conhecido a Roberta que nós vamos mostrar. A Roberta cuja vida era estragada. Ela era um caso perdido. Ela era um caso, eu creio, pior do que o seu. Você está nos assistindo aí com a vida toda desengonçada, toda arrebentada, destruída, quebrada. Você está aos trancos e barrancos. Mas eu creio que a Roberta estava em pior situação que a sua. A história dela vai mostrar para você a grandeza de Deus, a glória de Deus, a supremacia de Deus, o senhorio de Deus. Vamos assisti-la e depois nós voltaremos. Meu nome é Roberta Leocádio, eu tenho 46 anos, vim de uma família tradicional, fui bem educado em bons colégios. Só que quando eu era na minha infância, a minha mãe me deixava na casa de um tio e esse tio me abusava. Foram várias vezes a ponto de ficar descoberto na família, o meu pai chegar e ver a cena. Para não criar um escândalo, isso foi acobertado, não se importando com o que estava dentro de mim, né? Aí eu fui crescendo uma criança revoltada, eu não gostava de mim, eu tinha medos. Aí a partir dos 13 anos, eu comecei estudando num colégio da Zona Sul, um colégio tradicional, e tinha muita droga na praia, né? E eu faltava aula para ficar na praia. E aí eu comecei a fumar maconha, comecei a beber, e até que eu comecei a experimentar cocaína. Quando eu comecei a experimentar cocaína, foi uma falsa sensação de poder que me dava. E eu me sentia bem naquela época, usando cocaína. Acobertava tudo que estava dentro de mim escondido, né? E então foi que eu comecei a roubar minha família, comecei a vender as coisas da minha casa, comecei a pegar as joias que eu recebia de herança e vendia, ganhava alguma coisa, vendia, tudo eu vendia para usar droga, tudo. E não trabalhava mais, não estudava mais, porque eu não conseguia ficar livre da cocaína. Era uma necessidade interior, era um vazio interior que eu tinha. Aí eu recebi uma proposta para eu dançar em boate, em troca ele ia me pagar em cocaína. E eu aceitei, oba, vou receber em cocaína, tô dentro. E aí eu comecei a dançar nessa boate, sexo explícito também, e acabava de dançar, ele me pagava em cocaína. E quando
eu arrumava outros clientes por fora para sair com eles, que estavam lá na casa, na boate. Eu também recebia em cocaína. E quando eu não fazia aquele número determinado que eles exigiam que a gente fazia, eles me tiravam a cocaína, não pagavam. Na noite eu saía com os homens, né? Mas aí quando eu acordava, quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, era uma tristeza muito grande, uma depressão muito grande. Começou a vir um pensamento intenso em mim, de eu quero morrer, eu não presto, eu quero morrer. E então eu tentei, a primeira tentativa, eu estava numa cobertura com os amigos e eu tentei me jogar daquela cobertura. E as pessoas que estavam ali me seguravam. Eu vim para casa, minha mãe me levou de novo para o hospital, achando sempre que era problema psicológico, psiquiátrico. Eu fui para psicólogo, fui para Passos de NAA, depois eu fui para grupo de autoajuda quando eu saí de lá. Só que eu ficava um tempo no grupo e recaía. Aí teve a segunda tentativa minha de suicídio, que eu, numa das minhas recaídas, eu misturei uísque com o remédio do psiquiatra. Fiz as duas misturas. E eu não me lembro o que aconteceu comigo nesse dia, eu só lembro que eu acordei na casa de uma amiga minha. E a terceira tentativa de me matar, eu me joguei na frente de um carro. E o carro freou. E nesse dia que eu estava doida, eu cheguei pro motorista e comecei a brigar com o motorista, bater no motorista, porque ele tinha freado. Eu falei, quem mandou você frear? Você não tinha que frear esse carro, porque eu quero morrer. E nesse grupo de NAA eu conheci o meu esposo, o meu atual esposo. Eu casei achando que ia fugir do meu problema, só que o meu problema estava dentro de mim. Eu tentava esfaquear ele, tentava esfaquear a mim, passava mal, gritava, brigava. Acumulou tudo isso. O problema da droga minha, os problemas dele, e ele já conhecia o trabalho da igreja. E ele já tinha chegado a uma época, só não estava indo. Só que ele ligava a televisão em casa e o rádio, e eu dava aquela reclamada. Aí um dia eu parei para ouvir aquele programa, que o bispo estava falando assim na televisão: você aí que está com um prato de cocaína. E eu estava com um prato de cocaína. Aí eu falei assim, ele está falando comigo? Aí ele, com você que eu estou falando. Aí eu tô maluca, como é que um cara da televisão vai falar comigo? Tudo que eu pensava, ou falava, ou só pensava, ele respondia. Aí ele fez um desafio comigo. Ele falou, se você vier aqui, domingo, 7 horas da manhã, eu tenho certeza que você nunca mais vai precisar desse prato de cocaína para te satisfazer. Aí que abusado, como que ele vai falar que, como? Quem ele pensa que é? Vou lá para saber. E o meu esposo do lado, eu falei para ele, Edson, me leva nessa igreja que parece um disco voador, que era aqui na catedral. Aí ele falou, é universal. Aí eu falei, não importa se é universal, eu quero ir domingo, 7 horas da manhã, que esse bispo me desafiou que eu tinha que ir para parar de usar. Eu estava emendada, tinha usado droga, estava virada, mas falei com o Edson, eu tenho compromisso de estar às 7 horas da manhã naquele lugar. Aí a gente pegou uma van em Copacabana e fomos. E eu sentei lá na frente. E sempre tinha a oração
para chamar o casal lá na frente. E quando ele chamou o casal lá na frente, que fez uma oração um de costa para o outro, eu manifestei com espíritos. E eu saí de lá tendo a certeza de que eu queria voltar naquele lugar. Que eu fiquei essa semana inteira sem pensar em droga e sem usar droga. E aquilo ali foi um milagre, porque às vezes que eu estava em grupo ou em clínica que eu não usava, não saía da minha cabeça. E eu só fui perceber no domingo seguinte que eu fui entregar o que eu tinha feito, o propósito. E aí veio na minha mente, você está uma semana sem lembrar de droga, coisa que nunca aconteceu na sua vida. E aí eu continuei indo todos os dias. Eu comecei a ouvir mais da palavra de Deus. E eu comecei a sentir a necessidade de ler a Bíblia, de jejuar, de ler os livros. Eu tinha que ter um preenchimento em mim. E eu comecei a ter uma sede de buscar o Espírito Santo. Era algo que eu queria muito. Eu abri a mão de tudo na minha vida. O Espírito Santo era um tesouro que eu quero tomar posse. Um tesouro. Eu quero tomar posse disso. Quem é Ele? O que Ele é? Eu queria tampar esse buraco que tinha em mim e esse vazio. E eu sabia que só o Espírito Santo que ia fazer isso em mim. Aí eu fui buscando, eu buscava de madrugada, eu acordava de madrugada para buscar. Eu tinha uma mania de buscar o Espírito Santo na rua. E eu louvava, e nesse dia eu estava na rua. E foi algo tão forte dentro de mim que ele veio de uma forma, ele falando, eu estou contigo, eu sou contigo, eu nunca te abandonei. E veio essa palavra na minha cabeça, eis que eu sou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E ali veio uma alegria, uma saciedade na minha alma. Não dá para explicar com palavras, mas uma certeza que tudo mudou dentro de mim. Eu não fui mais a mesma Roberta naquele dia. Eu olhava para as pessoas de uma forma diferente, com amor, com tranquilidade, com paz, como almas. As pessoas olhavam para mim e viam o meu semblante, que antes era tenso, que antes era agressivo. As pessoas viam uma mudança quando olhavam para mim. Foi assim algo, de repente as pessoas me olhavam e via, o que aconteceu com você, Roberta? Você está diferente, você está mudada. No meio da rua era um local que eu nunca ia imaginar que ia ser ali. Me surpreendeu, o Espírito Santo me surpreendeu, porque eu buscava tanto em tantas reuniões, em tantas igrejas, em tantas vigílias, e ali eu estava ali, conversando com Deus, falando, pensando, refletindo. E ali desceu o Espírito Santo. Fui envolvida. E eu não estava nem preocupada com quem estava na rua, se a pessoa estava me olhando ou se não estava. Eu estava vivendo aquilo ali como algo que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu estava vivendo aquele momento, aquela alegria. E de lá para cá eu tenho paz, alegria, mansidão. Eu não tenho mais aquelas respostas imediatas que eu tinha de agressão nas pessoas, não tenho.
Hoje em dia, o meu casamento é maravilhoso, eu não brigo mais com meu esposo, eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha família, eu me libertei dos traumas, eu não preciso mais de psicólogo, nem de psiquiatra, nem de médico, o meu médico é o Senhor Jesus. Hoje eu tenho prazer de ganhar almas, aonde eu estou eu ganho alma no trabalho. Hoje eu tenho uma vida bem sucedida, conquistei o apartamento, conquistei a casa, mas acima de tudo, aonde eu estou, eu ganho almas para o Senhor Jesus. Hoje eu estou livre da depressão, dos pensamentos de morte, hoje eu quero mais é viver, só quero viver. Com a roupa só do corpo, Deus eu vim para confessar. Só sobraram algumas lágrimas escondidas no olhar. Não dá mais pra viver de falsa aparência, se eu sou o espelho da própria falência, com a alma pedindo socorro no fundo do poço. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros... Pois é, minha amiga e meu amigo.
você vê que o caso da Roberta era um caso, aos olhos humanos, irreversível. Não tinha jeito. O dinheiro não resolveu o problema dela, o casamento não resolveu o problema dela, as drogas não resolveram o problema dela. Enfim, ela era o próprio problema. Mas para Deus não existe caso impossível. Para Deus não tem esse negócio, sua vida não tem jeito, não. Muito pelo contrário. Deus se apresenta ainda mais glorioso quando ele arranca o necessitado do pó, quando ele liberta a criatura da vida desgraçada que ela vive. Então, Deus tem prazer em ouvir e atender a sua necessidade. Ele está aí junto com você. Ele sempre esteve com você. A Bíblia fala isso. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, sofrido, abatido. Mas é preciso que esse coração quebrantado se volte para ele. É preciso que a pessoa dê um passo na direção dele. E aí ele vem correndo na direção dela. Então, é assim que funciona. Quando Deus está aí junto de você, como está junto de mim aqui. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, ele está em todos os lugares. Então, nesse momento em que ele está aí com você, amiga, ele está esperando, de braços cruzados, esperando você manifestar um mínimo de fé. Um mínimo. Não precisa ser uma grande fé, não. Um mínimo, um restinho de fé já é suficiente para lhe agradar. A Bíblia diz, o texto sagrado diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Está aí o texto. Sem fé é impossível agradar-lhe. Então, a pessoa sabe que Deus está do lado dela, mas ela não o invoca, então ela não manifesta a fé. Obviamente, ela continuará sofrendo. É assim que acontece. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, abençoador dos que o buscam. Então, tem que haver essa química, minha amiga e meu amigo. Deus está aí com você. Deus está em todos os lugares, com todas as pessoas, indistintamente, sejam evangélicas, espíritas, católicas, muçulmanas, budistas, judias, não importa. Deus está junto. Se você tem religião, se você não tem religião, ele está junto de você. Se você crê nele, ele está junto de você, não importa. Se você é pecador, santinho, ele está aí junto com você. Agora, ele só vai interferir na vida daqueles que o invocam, daqueles que se aproximam dele, daqueles que dão um passo na direção dele. É preciso que você entenda isso. Deus exige um mínimo de fé para que ele venha ao nosso encontro. Ele não exige santidade para você receber a bênção, não, a resposta dele, não. Você não precisa merecer qualquer coisa dele, não. Você pode ser a pessoa mais cruel, pior da face da terra, mas ainda assim ele está aí junto de si. E ele espera o momento em que você o invoca. Quando você o invoca, então ele vem ao seu encontro. Então, amiga e amigo, esse é o grande poder da fé. Aliás, hoje nós estaremos falando sobre isso às 8h, sobre a fé que transforma qualquer situação, a fé que chega ao ponto de transportar montes. A fé é possível, é capaz de fazer você um gigante. Você destrói, você abate o seu gigante que está dentro de você, que tem destruído a sua vida. A fé. Por quê? Porque a fé, minha amiga e meu amigo, é a união
a união, o casamento, a aliança entre nós e Deus, entre você e Deus. Por menor que seja a sua fé, é ela que faz-lo chegar até a presença dele. E quando você chega, você recebe. E tem mais, a fé que está aí com você, por menor que seja, é Deus que lhe deu. Ele nos dá a fé para a gente poder lutar, para a gente poder fazer a nossa parte, para que então, em resposta, ele venha fazer a parte dele. É assim que funciona. Deus não é mágico, ele não vai fazer mágica na vida de ninguém, mas quando alguém dá um passo na direção dele, ele vem correndo na direção dela. Portanto, você pode estar no presídio, no hospital, numa clínica, no leprosário, no manicômio, você pode estar morando num palácio, num barraco, debaixo do viaduto. Você é uma pessoa, você é um ser humano, você é alma, você é valiosa, você é valioso para ele. Você tem valor para ele. Você pode não ter valor para o mundo, você pode não ter valor para ninguém, para as pessoas que estão nesse mundo. Mas para ele você tem um valor incalculável. E é assim que funciona o relacionamento Deus e homem. Quando o homem se volta para ele, ele se volta para o homem. Enquanto o homem não se voltar para ele, ele vai ficar esperando. Ele vai ficar do lado, esperando a oportunidade da pessoa invocá-lo. É assim que funciona. Você, amiga e amigo, precisa aprender os mistérios, os segredos da fé. Porque a fé é inerente a todo ser humano, independentemente da religião que tenha, ou mesmo sem religião. A fé não tem nada a ver com religião. A fé tem a ver com uma confiança que Deus nos dá, uma convicção pessoal que Deus dá a cada um de nós. Então, qualquer que seja a sua religião, não tem nada a ver com a fé de Deus. A fé de Deus é o sinal que Deus está aí com você. Mas, se ele está comigo, bispo, por que eu estou sofrendo? Ele te deu a fé para você invocá-lo. Ele te deu a boca para comer, para falar, para se exprimir. Ele te deu a perna para você caminhar. Ele te deu o braço para você pegar, mãos para você pegar as coisas. Ele te deu todos os seus órgãos para que você pudesse usá-lo para o seu benefício, mas te deu a fé para você invocá-lo, a fé para invocá-lo. Nós temos um testemunho interessante também, que nós vamos ouvir agora, dessa criatura que não acreditava no poder da fé. E o pior, ela não acreditava na Igreja Universal, especialmente a minha pessoa. Porém, foi através da fé que ela aprendeu na Igreja Universal do Reino de Deus que ela teve encontro com Deus e mudou a sua vida. Vamos assistir a história dela, por favor. Meu nome é Roberta, tenho 27 anos, sou empreendedora, né? E a princípio eu não gostava da Igreja Universal, né? Na verdade, não gostava do Bispo Macedo, de ouvir falar, né? As pessoas falavam mal dele, mal do caráter dele, né? Que ele era ladrão, que ele enganava as pessoas, que a igreja dele era uma mentira. Ouvia na mídia, eu lembro do momento que ele foi preso, eu me recordo. E minha mãe recebeu o convite de uma vizinha, né? E ela começou a frequentar a Igreja Universal. E a princípio, como as pessoas comentavam muito, a gente ficava preocupada. Meu pai sempre brigava com ela, falando que ela ia dar o dinheiro que a gente tinha, né? O pouco que a gente tinha para o Bispo Macedo, para os ladrões e tal. Então aquilo ficava meio conturbado dentro de casa, né? Porque minha mãe saía para
usar a fé dela para buscar, até pela família mesmo, mas todo o resto da família era contra. E eu era uma delas. A minha vida era uma vida desregrada, eu gostava muito de balada, vícios, bebida, cigarro, até o momento que eu conheci uma pessoa. Com um mês que eu tinha conhecido essa pessoa, eu estava grávida. Era uma coisa que eu não estava preparada. Eu não estava preparada para ser mãe, eu não estava preparada para casar, eu não estava preparada para nada daquilo. Foi nesse momento que eu me deparei com uma realidade que eu falei, e agora? Tive que contar para minha mãe. E minha mãe convidava, e aí foi quando eu comecei a ir, gostar, e cada vez mais. E aí eu só ia no domingo, de repente eu fui tendo necessidade de ir nas outras reuniões também. E foi aonde eu falei, não, é aqui que eu quero ficar. Eu preciso de ficar aqui. É com esse Deus que eu tenho que ter uma aliança, e é esse Deus que vai mudar a minha vida, a minha condição, né? A minha condição. Caiu com preconceito, né? A gente começa a vir na igreja e a gente começa a ter um relacionamento com Deus e a gente vê que os homens que estão ali no altar são homens de Deus, né? Para instruir, para nos ensinar. Então foi na Igreja Universal que eu aprendi a ser mãe, eu aprendi a ser esposa, eu aprendi a viver para minha família, eu aprendi a ter uma vida com Deus. Eu comecei a entender que não teria como eu permanecer nessa vida com Deus se eu não tivesse um encontro com o Espírito Santo. E aí foi quando nasceu um desejo dentro de mim que eu necessitava do Espírito Santo, eu precisava de ter o Espírito Santo porque era Ele que ia me manter. Esse dia para mim foi um dia inexplicável, na verdade, porque eu estava determinada, né, em receber o Espírito Santo. Eu queria muito o Espírito Santo. Foi em casa, eu estava num comércio, a gente tinha um comércio na época, e eu estava orando para não entrar ninguém, porque se entrasse, eu tinha que parar, interromper a leitura dos livros que eu estava lendo, para poder atender a pessoa. Então eu falei, meu Deus, não deixa não entrar ninguém, porque eu quero continuar, eu quero saber mais do Espírito Santo. E foi quando o Espírito Santo veio sobre mim, uma alegria, uma paz, e eu ouvindo a voz dele, eu sou o teu Deus, eu sou contigo. Essa paz, essa alegria que a gente recebeu, essa certeza que a gente recebeu, a gente leva para as pessoas, né? Quando a gente vai fazer um trabalho de rua, quando a gente vai atender alguém, quando a gente vai evangelizar alguém, falar do que Deus fez na nossa vida. Hoje eu sou casada, meus filhos também, a gente... embora sejam todos pequenos, a minha filha mais velha tem 14 anos, ela também já tem o Espírito Santo. Então a gente ensina isso para os nossos filhos, a priorizar o que é importante, né? E eles têm essa vida com Deus. E tudo isso aconteceu na Igreja Universal. Né? É um lugar que, se as pessoas soubessem que aqui só tem amor, só tem paz, as pessoas não teriam essa visão que elas têm da igreja, nem do trabalho da igreja, nem do Bispo Macedo, que é um homem de Deus, um homem usado por Deus, e as pessoas não teriam, né, essa resistência que elas têm com a Igreja Universal. Eu aproveito esse momento, essa oportunidade, e faço um convite para você que tem esse preconceito, que você resiste dentro de você contra a Igreja Universal, o trabalho da Igreja Universal. Venha conhecer. Eu tenho certeza que, assim como aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua vida também. Você vai ter o encontro com Deus, o verdadeiro encontro com Deus. Não é uma fé de emoção, é uma fé real, e você vai ver que realmente tudo que falam mal da igreja é fake news. Quando viemos a esse mundo, automaticamente entramos em uma guerra que envolve a nossa alma. O diabo investe todas as suas armas a fim de se apoderar desse bem mais precioso. O próprio Senhor Jesus nos alertou que, para vencermos essa guerra, não basta apenas conhecimentos bíblicos, é preciso lutar. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele.
Somente os que lutam com todas as suas forças é que tomarão posse da salvação eterna. Porém, como permanecer de pé diante de tantos ataques para nos enfraquecer e desanimar? Nesta quarta-feira, o Bispo Macedo trará uma direção através da Palavra de Deus, de como vencer suas guerras pela fé. Traga a sua arma de guerra. Escola da Fé Inteligente. Quarta-feira, às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Meu nome é Dinorá e antes de eu assistir à programação da igreja, eu tinha uma vida muito sofrida, familiares que eram brigas constantes, nós vivíamos de favor e eu era muito doente, eu tinha ataques, eu tinha problema constante de nervosismo, eu tinha dores de cabeça constantes, né? Eu via vultos, vozes, eu não dormia à noite. Eu tinha pesadelos constantes, ia em psiquiatra, nada resolvia. Era uma vida muito difícil, triste. E assistindo, né? Meu pai, ele colocava e a gente ia assistir. Eu não gostava, eu não gostava muito, mas eu ia ali, eu assistia um pouco. O pastor orava ali ao pé da cruz, meu pai colocava água, eu tomava da água e eu me sentia bem. E nisso foi 4 meses, ali assistindo, tomando a água, me sentindo bem. E aí teve uma hora que eu falei, eu vou lá conhecer. E assim eu fui. Uma obreira me atendeu com muita alegria, cuidou da minha vida, né? Num todo, me ajudou ali na fase pior da minha vida. E ali eu assisti uma programação que falava de casamento, eu assisti uma programação que falava sobre prosperidade, e ali eu fui aprendendo sobre cura interior, e Deus, ele foi me libertando, e aquela programação passou a fazer parte da minha vida, sim, porque ali eu comecei a aprender como usar a fé, e cada vez que eu assistia, mais eu queria assistir. Os ataques que eu tinha eu já não sentia mais, até que chegou uma hora que eu já estava totalmente curada, não usando mais remédio nenhum para dormir, nenhum para parar os ataques. Eu fiquei totalmente livre. Me casei, tenho 2 filhas, sou feliz, tenho paz, temos um negócio próprio, eu e meu esposo, trabalhamos por conta, temos a nossa vida abençoada num todo, somos felizes e temos paz. E o mais importante é o Espírito Santo, a presença de Deus em primeiro lugar. A importância dele na minha vida é tão grande que às vezes palavras não expressam, mas só do meu interior, da minha espiritualidade, tá bem, eu tá em paz, eu tá segura de tudo que eu vou fazer, ele me dirigindo, o Espírito Santo, ele me trouxe segurança. Em tudo que eu faço, eu tenho ele dentro de mim, me dirigindo, e transformando várias questões na minha vida. Essa programação, ela é muito importante na nossa vida, porque além de me ter salvado, salvou os da minha casa, os da minha família, que alcançou eles, e outros familiares meus que são de fora, que assistem. Eu ligo o rádio do carro, ouço, eu estou no meu serviço, eu escuto, eu desfruto, eu sou feliz por ter, né, fazido parte dessa programação. É um alimento para a minha vida, para a minha alma. E eu agradeço as pessoas que colaboraram para que aqueles 4 meses que eu fiquei assistindo a programação, que nem sabem a noção do que fizeram por mim. Hoje eu agradeço a eles, agradeço todas as pessoas que ajudaram, eu agradeço a todos eles. E hoje eu colaboro com toda a programação, porque eu sei o quanto foi necessário eu assistir. Então hoje eu faço parte, eu colaboro, eu ajudo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser ganhas com a programação. E eu não desisto disso, não abro mão de ajudar, porque eu tenho certeza que muita gente vai ser alcançada como eu fui.
Me chamo Elizabeth Araújo de Souza, sou estudante. E vim de uma família que ela sempre foi cristã, na verdade, né? Ela conheceu a Deus cedo. Cresci na igreja, porque eles conheceram a Deus, cresci ouvindo a fé, eles me ensinavam em casa, sempre me dando bom exemplo, né? Exemplo de pai, exemplo de mãe, até no casamento deles eu via Deus. E a minha vida até então era legal, era bacana, eu era uma menina que tinha uma essência de Deus, todo mundo via Deus e dizia que eu ia ter futuro na igreja e ainda mais pelo exemplo que meu pai e a minha mãe davam, né? Na escola eu via as meninas, elas totalmente diferentes, né? Um modo diferente de falar. Foi devagar, eu comecei a ir observando elas primeiro, para depois tentar imitar. Então eu comecei a me vestir de um modo diferente, um modo meio gótico, usava tudo preto, comecei a usar as unhas pretas, deixar crescer. Então eu comecei a usar roupas curtas, porque eu queria chamar atenção a de qualquer custo na rua, tanto que eu comecei a atrair olhares de pessoas. Daí eu pensei, legal, então é isso que eu quero. A minha mãe, ela não gostou nada. Minha mãe, ela falou pra mim, Lisa, não foi isso que eu te ensinei. Não é isso que você aprendeu na igreja, não é isso que Deus quer para você. Eu não ouvi ela, não ouvi conselho de pai e mãe, que é o que está escrito na Bíblia. Não dei ouvidos a ela, muito menos a pessoas que estavam na igreja e que já estavam me vendo diferente. Eu comecei a ter vontade de ir para as baladas. Foi ali que eu comecei a beber, a ter esse envolvimento com álcool. E ali eu gostei. Então, dentro de mim, eu fui me tornando uma pessoa destruída, uma pessoa triste, já abatida. Quem olhava para mim já via aquela coisa ruim. Eu comecei a ter ódio também do meu pai, porque toda vez que eu fazia alguma coisa que eu achava que estava certo, o meu pai ele me orientava para o bem e eu via aquilo como errado. Os outros falavam, ei, como está seu pai? E eu ficava tipo, que pai? Eu não tenho pai. Eu já cheguei a falar isso, que eu não tinha pai, porque eu não gostava dele. E até que o ponto do ódio chegou ao ponto da depressão também. Porque a depressão é algo que assim vem meio que devagar. Eu tinha pensamento de suicídio, tentei já o suicídio uma vez, me cortando. E eu achava que se eu morresse, ia ser melhor pra mim. A minha alma, ela doía. Era uma dor assim da alma mesmo. Porque eu já não sentia nada, eu não sentia fome, eu não sentia prazer, eu não sorria, eu não tinha prazer de estar no meu lar, né? Eu era infeliz, eu achava que o meu lar era um inferno, sendo que não era para ser assim. Minha família sempre foi bem estruturada, meu pai e minha mãe sempre me ensinou a fé, e não era para mim agir daquele jeito, eu não tinha motivo para agir daquela forma. Então, vinha aquele pensamento do bem, que era de Deus, para mim voltar à essência, né? Voltar ao primeiro amor, a ser aquela pessoa que é de Deus. E do outro lado tinha aquela voz, se mata, morre, vai melhorar a sua vida, você não vai dar trabalho para ninguém, você vai ser até mais feliz se você morrer. E era esse pensamento que eu tinha, de morrer mesmo. A minha alma, ela gritava, ela doía. E eu não entendi o porquê, eu vivia chorando dia e noite. Até que um dia, então, eu voltei, retornei à igreja, e aí eu retornei logo num dia que estava tendo uma vigília com o Bispo Sérgio. E aquele dia lá, o Bispo, ele falou que tinha uma chance para mim, tinha oportunidade. Se eu quisesse mudar de vida, eu podia me entregar naquele exato momento, que Deus ele me ia aceitar. Não importa o que eu já vivi até aquele momento, o que importa seria a nova vida que eu iria ter se eu me entregasse para Jesus, ou seja, era uma página virada. Eu poderia ser uma pessoa totalmente diferente. E aquilo entrou dentro de mim. No momento que eu estava buscando, me derramando para o Senhor Jesus, então Ele falou comigo. E Ele falou que me perdoa. E Ele também, ele disse para mim o tempo que eu fiquei longe, né? Eu fiquei um tempo muito longe dele. Aquele dia eu fui embora sedenta, eu queria mais. Quando a vigília terminou, eu fiquei triste, porque ela terminou. Eu queria buscar mais. Eu me batizei nas águas no dia 5 de junho, né, numa terça-feira. E daí eu já estava diferente, eu já estava com uma face totalmente diferente. E naquele dia, até o meu pai ele falou, filha, você tem certeza? Não é a emoção? Eu falei, não é.
E aquele dia eu já desci as águas totalmente diferente, ou seja, eu levantei transformada. Era como se aquela pessoa que eu já fui tivesse morrido. Foi uma pessoa que eu conheci, mas que eu enterrei, né? Que já não existia mais. Eu deixei amizades, que eu achava que o meu vazio só ia ser preenchido com amizades. Eu deixei as bebidas, que era uma coisa que eu gostava muito, que eu já estava ficando viciada. Eu deixei namorado. Eu deixei vida sentimental de lado, eu deixei uma vida de mentira, eu deixei baladas de lado, eu deixei tudo. Foi o meu tudo pelo tudo de Deus. Eu decidi me entregar e foi. Eu me lancei no altar. Eu já não quis mais aquela vida que eu tinha. Então eu deixei tudo de lado para ter uma vida de Deus, uma nova vida, uma página virada, o que Deus iria querer para mim. Eu recebi o Espírito Santo em casa, quando eu estava sozinha. Meu pai e minha mãe estavam na igreja e eu estava sozinha, né, nesse dia. E daí eu estava lendo a Bíblia, e depois de eu ler a Bíblia, me veio uma vontade imensa de buscar o Espírito Santo. Então eu me ajoelhei, né, estava na sala da minha casa, e eu busquei o Espírito Santo. E dali eu me aquebrantei. Eu já estava totalmente vazia para ser cheia dele. Então eu me esvaziei. Eu falei, meu Deus, vem sobre a minha vida. Eu quero ser a própria bênção. Eu quero ir para a igreja e ganhar almas para o Senhor. Então eu comecei a conversar com Ele, a ter mais intimidade com Ele. E aí eu fui me aquebrantando. E aí, até então que eu recebi o Espírito Santo, veio a certeza. Foi um momento de intimidade, meu e dele. Antes eu não conhecia ele. E nesse dia eu passei a ser conhecida e a conhecer ele. Ele estava morando dentro de mim. E foi uma alegria imensa. Eu me tornei a filha de Deus, a serva do Senhor Jesus. E então eu comecei a falar do Senhor Jesus para as pessoas ao meu lado. Se eu tivesse ali um exemplo no metrô, eu estava ali falando no metrô para uma pessoa desconhecida do Espírito Santo. Eu queria ganhar almas, eu queria salvar mesmo. Batizada com o Espírito Santo, eu mudei. Eu hoje sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa completa, que eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho sede de almas antes que eu não tinha, né? Hoje a minha vida ela mudou completamente. Eu sou eternamente feliz e grata ao Senhor Jesus. Tanto que quando eu lembro do meu passado, eu até me alegro. Por quê? Porque eu tive que passar por tudo aquilo para saber que o mundo não vale a pena. Hoje, quando a minha família olha para mim, elas veem Deus, né? É uma mudança que dá para ver, até porque tem fotos que comprovam também. O meu caráter antes era um e hoje é outro. O Espírito Santo hoje representa para mim tudo, tudo. Não tem palavras para falar. Ele simplesmente é o meu tudo. Hoje eu não vivo sem ele. Tudo que eu fazia antes, hoje eu já não tenho nem coragem de fazer, né? Porque ele é o meu tudo mesmo. Eu sou completamente feliz pela vida transformada, uma vida abençoada que ele me deu. Graças a Deus. Os pais devem estar felicíssimos com isso. Agora, minha amiga, você verifica que Deus, ele cobra a fé da gente. Quer dizer, ele nos dá a fé de graça. Pela graça nós recebemos a fé. Mas a fé exige responsabilidade. Nós temos que tomar atitude, nós temos que agir. Se nós temos a fé e não a acionamos, não a executamos, então ficamos parados, inertes. Então, Deus nos dá a fé. E hoje aqui, no Templo de Salomão, como todos os dias, nós temos reuniões que ensinamos a fé para conquistar. Você tem fé para conquistar prosperidade, você pode ter fé para conquistar um casamento feliz, você pode ter fé para ter o seu lar reestruturado, reconstruído. Você pode ter fé para receber a sua salvação, a sua cura, a sua libertação, a libertação da depressão. A fé é para todo e qualquer problema. Agora, você tem que usá-la. E se você não executá-la, então você vai ficar para trás. Não adianta ter fé e sem fé, a fé sem obras é morta. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta nesse programa, neste horário e nesta emissora.
você é sempre bem-vindo. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos agora orar em seu favor. Entre em oração agora com o bispo da sua cidade, o bispo do seu estado, o bispo que cuida da nossa alma. Vamos orar com ele. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Senhor Jesus, entramos na Tua presença, porque sabemos que o Senhor se importa com o nosso bem-estar espiritual, físico, emocional. O Senhor, como Deus, Pai Criador, o Senhor não está feliz em ver esta pessoa sofrendo, carregando essa doença incurável que o impossibilita de trabalhar, de estudar, de viver uma vida normal. Esse tumor, infecção, inflamação, que não deixa esta pessoa descansar, não deixa esta pessoa viver. E por isso muitos têm desejado a morte. Meu Deus, estende a tua mão agora, através desta oração, e toca no sangue, toca nos ossos, nos tendões, nos músculos, na carne, e arranca agora dos olhos, dos ouvidos, da garganta, arranca do coração, dos rins, dos pulmões, do útero, arranca agora essa doença maldita, essa dor maldita, arranca o mal que tem feito esta pessoa desejar a própria morte. Invocamos o teu poder desde o templo de Salomão, porque sabemos que o Senhor na cruz deu a vida por nós e ressuscitou dentre os mortos para curar, libertar, prosperar, unir a família e batizar com o Espírito Santo a todos que se entregam incondicionalmente, sinceramente, totalmente ao Senhor. Levante, amigo, o copo com água, pois Deus o abençoa. Ele estende a sua mão para consagrar esta água e levantar você deste leito de dor, esteja você no hospital, na prisão, em casa, no palácio ou em um barraco. O Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, Ele te chama e diz para você agora, neste exato momento: estou aqui. Em nome de Jesus, declara esta água abençoada. Pode beber e receba agora o toque do Altíssimo que diz para você: estou aqui. Sim, o Senhor está aí, agora, operando o milagre, o sobrenatural. E todo mal que está no corpo, coloque a mão sobre a dor, o tumor. Eu te repreendo, encosto da enfermidade, doença, e digo: saia! Você que está oprimido, pensando na morte, no suicídio, coloque as mãos sobre a sua cabeça. Eu repreendo o encosto da depressão, da morte, e digo: saia! Você que está triste, angustiado, coloque as mãos sobre o seu peito, o seu coração, pois eu repreendo esse encosto e digo: saia! Abra os seus braços, amigo, amiga. Respire fundo. Entregue a sua vida. Se você tiver que chorar, então chore diante daquele que vai lhe levantar. Jesus, que carregou a cruz, no caminho ele caiu, mas Deus deu-lhe graça e ele se levantou e chegou até o topo do Monte Calvário para dizer para você e para mim: está consumado. Seja agora perdoado, entregue a sua vida a Ele, faça o voto
de se voltar para Ele, buscá-lo. Pois, meu Pai, em Tuas mãos entregamos a todos. Batize com o Espírito Santo esta pessoa que reconhece que precisa de Ti. Ó Senhor Espírito Santo, mais do que o ar que respiramos. Consagre este óleo, símbolo do Senhor, pois está escrito que o Senhor vai nos ungir com o óleo do gozo, o óleo da alegria, símbolo do Teu Espírito. Quando este óleo toque no alto da cabeça desta pessoa neste domingo, às 18 horas aqui no Templo de Salomão, que ele seja cheio, possuído pelo Teu Espírito. É o que nós determinamos aqui e agora. E todos que creem digam amém e graças a Deus. Você percebe uma diferença no seu ser. É o sinal de Deus para você, que você já não está só nesta luta contra o mal e em busca do Espírito Santo, o único capaz de transformar você em filho de Deus. Nós vamos lhe ungir com este óleo neste domingo, às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Você e os seus familiares. Você vai trazer este ente querido seu viciado, desenganado, depressivo, este ente querido que diz: eu não creio em nada, eu não creio na felicidade. Você vai trazer esta pessoa amargurada, que está literalmente frio, morno ou enfermo na fé. Talvez você tenha um familiar que diga: eu não tenho religião, eu não creio mais em nada, eu não creio na existência de Deus. Nós vamos emprestar nossa fé para este ente querido seu. Você vai trazê-lo aqui, o seu trabalho é trazê-lo aqui. E o nosso trabalho é arrancar esse encosto, esse espírito da morte, do vício, da doença, da depressão, da miséria, para que ele então seja cheio do Espírito Santo. Veja o que diz o texto bíblico no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Você pode ler em voz alta: coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Repare, amigo, amiga, que Deus está dizendo para você, para este ente querido seu: eu estou colocando diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Quem tem que escolher? É você. Diga para este familiar: chegou a hora de você fazer a escolha certa. Você já fez muitas escolhas erradas. O resultado das escolhas prova que as escolhas foram erradas. Você está aí deprimido, endividado, viciado, está aí solitário, humilhado. Você está aí derrotado. Fale a verdade para ele, a verdade que liberta, a verdade dói. Mas Deus deixa claro na sua palavra que Ele não pode impor a sua vontade a ninguém. Mas Ele diz: agora, agora. Quer dizer, pare de olhar para o passado. Ah, eu traí. Ah, eu reneguei. Eu blasfemei. Ah, eu duvidei. Ah, eu não estudei. Ah, eu não valorizei a minha família. Pare de olhar para trás. Deus está dizendo: agora, o que importa é agora. Tome a decisão aí agora de fazer o quê? A escolha certa, a escolha da vida, para que vocês, leia em voz alta, por favor, e os seus filhos vivam. Então, meu amigo, o que importa para Deus é agora. O passado não importa. Se você adulterou, mentiu, roubou, se você duvidou, blasfemou, se você praticou a feitiçaria, a orgia, não importa. O passado para Deus não importa. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora com a sua vida. Tome aí a decisão. Neste domingo eu vou estar com vocês no Templo de Salomão. Às 18 horas nós vamos lhe ungir com o óleo do gozo, que representa o Espírito Santo, que inclusive está sobre a Bíblia Sagrada, aqui ao pé da cruz. Nós vamos usar este óleo para lhe ungir e ungir a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, com este óleo aí, que está sobre a palavra de Deus. E você e a sua família vai receber a bênção. Você vai escolher a bênção, a vida. E Deus fará com que haja a cura, a libertação, a prosperidade. Essa maldição hereditária, sabe, essa maldição que destruiu a vida dos seus primos, dos seus tios, dos seus avós, bisavós. Essa maldição vai ser destruída. Deus escolheu você.
para que através de você chegue a vida, a bênção, a saúde, a prosperidade, a união familiar. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. As portas do Templo de Salomão estão abertas ao público e a única coisa que nós cobramos é a sua sinceridade. Por isso, pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege